Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Review Time. Eu sou Kappan Katsuragi e sejam bem-vindos a um episódio extra de a maravilhosa resenha de Oz. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. And here he is, the Wizard of Wiz, if ever a Wiz there was. If ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Esse vídeo, como eu falei, é um episódio extra, ou seja, eu não vou resenhar nada, mas ao invés disso eu vou falar coisas interessantes, falar trivia, falar curiosidades, relações entre o filme e o livro. As fontes que eu usei foi a página do IMDb sobre o filme, a Oswiki, e alguns documentários sobre o filme presentes no YouTube. No entanto, nem todas as informações que você encontra na internet podem ser consideradas 100% exatas. Ainda há muitos mitos sobre cinema na internet. Como por exemplo, dizem que em Cantando na Chuva, na sequência icônica, foi usado leite para fazer a chuva, mas na verdade foi um truque de iluminação muito bem bolado. Com isso dito, vamos começar com uma história bem pessoal minha. Eu tinha muito medo desse filme. Eu acho que muitos de vocês tinham medo desse filme, raios. É quase uma unanimidade de que A Bruxa Má é uma das coisas mais feias já feitas em um filme para crianças. Eu lembro que o filme passou uma vez dublado, eu não lembro se as músicas estavam dubladas, ele passou na madrugada da TV Globo e meu pai gravou graças à maravilhosa tecnologia do VHS. Só que eu tinha 6, 7 anos na época e eu era uma criança impressionável. Hoje eu sou um adolescente impressionável. Eu fiquei com medo de algumas coisas em específico. Fora a Bruxa Má, que é óbvio que eu fiquei com medo também do Homem de Lata, do Espantalho e do Leão Covarde. Especialmente do Leão e dos Macacos Voadores. Da primeira vez que eu assisti, eu só consegui chegar até a parte do Leão Covarde, mais ou menos. Eu acho que eles estavam chegando no campo de Papos quando eu decidi acabar de ver, porque senão, enfim, eu sabia meus limites. Da segunda vez, eu lembro que foi já em DVD. Eu acho que eu consegui assistir todo, mas ainda com um certo receio. Eu já era mais velho nessa época, eu devia ter 12 anos, entre 9 e 10 anos. Mas no final das contas, o meu medo da Bruxa Má não era totalmente errado, já que muitas das cenas da Bruxa Má foram cortadas justamente porque elas eram muito assustadoras e as crianças já tinham se traumatizado com a velha da Branca de Neve. Mas outra ia causar mais anos de terapia para as crianças. De fato, falemos sobre as cenas deletadas. A duração original do filme era de 120 minutos. O produtor Mervyn LeRoy percebeu que pelo menos 20 minutos do filme precisavam ser cortados para que a duração fosse confortável. As 3 prévias mostraram a LeRoy o que deveria ser cortado do filme. O filme inteiro foi visto apenas uma única vez por um público ou em San Bernardino ou em Santa Bárbara. E foi a única vez que o famoso número de Jitterbug foi visto pelo público. Depois dessa prévia, LeRoy cortou a sequência de Jitterbug e as danças estendidas do espantalho de If I Only Had a Brain, que mais tarde ia ser encontrado nos arquivos da MGM. Uma segunda prévia aconteceu em Pomona, na Califórnia, onde o filme durou 112 minutos. Depois, LeRoy cortou a reprise de Dorothy de Over the Rainbow em uma cena onde o Homem de Lata se transformava no colmeia humana, e a reprise da Cidade das Esmeraldas de Ding Dong The Witch is Dead, assim como cenas menores e diálogo. Especialmente 2 cenas no Kansas, onde Hickory constrói uma máquina para repelir tornados, assim como dezenas de cenas ameaçadoras da Bruxa Malvada do Oeste. Na terceira prévia, em São Luís Obispo, o filme finalmente tinha 101 minutos de duração e permanece até hoje assim. A versão estendida de If I Only Had a Brain explorava bastante as habilidades do dançarino Ray Bolger e tinha 3 minutos de duração. Já Jitterbug é um número que já foi adicionado a vários musicais baseados na obra, mas no filme, essa é a única filmagem que nós temos da sequência, feita pelo diretor de fotografia. Ainda sobreviveu uma única referência à sequência na fala da Bruxa Má.
Da sequência de Ding Dong The Witch is Dead na Cidade das Esmeraldas, ainda sobreviveram alguns segundos presentes em um dos trailers do filme. E uma observação, é minha versão favorita dessa música, já que ela tem todo um ar de épico, de triunfo, o que casa bem com o contexto, é muito bom de ouvir. Outra reprise que foi cortada foi a sensacional performance de Judy Garland cantando a versão chorosa e triste de Over the Rainbow. Someday I'll wake and rub my eyes, and in that land beyond the skies, you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Certamente uma versão linda, não é? Mas a própria Over the Rainbow já chegou muito perto de ser totalmente deletada do filme. Isso porque os produtores acharam que ela diminuía o ritmo do filme, e com boa parte de razão, e porque seria rebaixante uma estrela da MGM cantar na frente de um celeiro. Isso é frescura. Ou seja, por pouco, Over the Rainbow, a canção mais famosa do Mágico de Oz, quase vira uma lenda, assim como The Jitterbug. Alguns filmes foram feitos antes de 39 pelo próprio Baum, e eles tinham uma espécie de teatro cujo narrador era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Baum. No entanto, com a Branca de Neve e os Sete Anões de Walt Disney, viu-se que os contos de fada poderiam ser muito lucrativos, e Disney quis fazer uma adaptação do best-seller de Baum, mas a MGM comprou antes os direitos, e o filme foi feito. No início, Dorothy teria muita maquiagem e os cabelos loiros, parecendo uma bonequinha de porcelana, mas o diretor George Cukor, que dirigiu E o Vento Levou, disse que ela era apenas uma garotinha do Kansas, e o visual atual nasceu. Assim como a Bruxa Má, que seria sedutora e bonita, assim como a madrasta da Branca de Neve. Até que alguém lembrou Mervyn que as bruxas más são feias, e a maquiagem feia foi usada na atriz, que acabou recusando o papel sem nenhum arrependimento, como ela mesma disse, pois naquela época ela não podia acabar com essa imagem de beleza que ela tinha. Então foi escalada a ex-professora de jardim de infância, Margaret Hamilton, e ela foi escolhida justamente por ser feia. A vida tem dessas coisas. Continuando, Ray Bolger estava cotado no início para ser o Homem de Lata, mas ele queria com muita força ser o Espantalho, que era um personagem que ele realmente gostava. De fato, as habilidades de dança que ele demonstrava ter eram perfeitas para um corpo que seria molenga e cômico. Então Bolger foi seu Espantalho e Buddy Ebsen o Homem de Lata. No entanto, a maquiagem de Buddy continha pó de alumínio e seus pulmões ficaram comprometidos e ele foi levado às pressas ao hospital à beira da morte. Sem nenhuma explicação oficial, a MGM troca Ebsen, que passaria meses para se recuperar, por Jack Haley. Ebsen já tinha gravado We're Off to See the Wizard e pode-se ver isso vendo a diferença da pronúncia da palavra Wizard. Well, suppose the wizard wouldn't give me one when we got there. Off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. I'll see you reach the wizard, whether I get a heart or not. Off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. A maquiagem então foi mudada de pó de alumínio para pasta de alumínio, e Ebsen disse que foi uma das maiores humilhações pessoais e profissionais da vida dele. Quando o departamento do vestuário estava procurando um casaco para Frank Morgan, eles decidiram que queriam um que parecesse elegante, mas também desgastado. Eles visitaram a loja de usados e compraram uma prateleira inteira de casacos, os quais Morgan, o chefe do departamento de vestuário, e o diretor Victor Fleming escolheram um que sentiram que passava a aparência perfeita de gentileza humilde. Um dia, quando ele estava no set com o casaco, Morgan virou dos bolsos sem querer e descobriu uma etiqueta indicando que o casaco foi feito para L. Frank Baum. Eles contataram Lafayette, a viúva de Baum, e ambos confirmaram que o casaco havia pertencido ao autor dos livros da série O Mágico de Oz. Depois que as filmagens foram terminadas, o casaco foi presenteado à Sra. Baum. No entanto, alguns alegam que é muito fácil você bordar um nome no casaco e assim forjar uma prova. Ou seja, como eu falei no início do vídeo, nada pode ser confirmado com 100% de precisão. No entanto, uma história mais acreditável é sobre a fantasia que o Sr. Bert Lahr usava, o Leão Covarde. Vamos a alguns fatos antes.
Bert-Lar era um ator cômico e que tinha um modo de atuar bastante caricato, especialmente pelo fato de ele ser bastante magrelo. A fantasia era feita de pelos de leão de verdade e pesava quase 30 quilos. Considere ainda que as luzes do estúdio aqueciam ainda mais o ambiente. Sim, o Sr. Lar vivia banhado em suor e a roupa devia estar lavada e seca até a manhã do dia seguinte para que fosse usada novamente. Isso sem falar na maquiagem, cuja parte acima da boca não permitia que ele comesse direito, tendo que se alimentar de shakes no camarim porque os funcionários dos outros filmes tinham medo deles e dos outros maquiados. No início dos anos 70, a MGM precisava pagar dívidas, então vendeu vários itens usados nos filmes. O que não foi vendido ficou nos armários ou foi jogado no lixo. Um dos funcionários da equipe de limpeza dos armários achou que a roupa daria uma boa fantasia de Halloween e levou para casa. E lá ficou, por 23 anos pegando umidade, traças e mofo. Então foi novamente jogado no lixo. O caçador de antiguidades resgatou a roupa do lixo e chamou um especialista em memorabilia, que confirmou a autenticidade da roupa e, junto com a equipe especializada, restaurou a roupa, usando o filho de Bert-Lar como modelo para a estátua. Pegaram a roupa de um dos personagens mais carismáticos dos contos de fada e de um dos clássicos americanos mais amados de todos os tempos, roupa essa autêntica e que na época era uma obra de arte, pegar essa roupa e jogar no lixo, isso é bem idiota, né? Mas sabe o que seria mais idiota do que isso? Se a gente pegasse o CD Thriller de Michael Jackson e colocasse para tocar junto com o filme The Lego Movie, tentando achar assim várias similaridades. Tentava fazer uma coisa parecida com o Mágico de Oz. E surpreendentemente, The Dark Side of the Rainbow faz sentido. É uma ideia bastante idiota, mas vamos por partes. O fenômeno consiste em colocar o filme junto com o disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Já foram registradas mais de 100 coincidências, como por exemplo, o verso Balanced on the Biggest Wave no momento em que Dorothy se balança na cerca. Quando vemos a Sra. Gold na bicicleta pela primeira vez, a música Time começa com sinos e alarmes. The Great Gig in the Sky começa quando o tornado aparece. O verso Black and Blue é repetido quando Dorothy e a Bruxa Má estão falando uma com a outra. Dorothy em um vestido azul e Bruxa no preto. Assim como Black, Black, Black quando a Bruxa aparece e It's a Battle of Words quando Glinda sussurra algo para Dorothy. Glinda desaparece no verso Down and Out. O verso The Lunatics on the Grass coincide com Dorothy se encontrando com o Espantalho. Quando o Espantalho canta If I Only Had a Brain, Pink Floyd canta Brain Damage. Enquanto Dorothy ouve o peito do Homem de Lata, o álbum termina com o famoso efeito de batida cardíaca. Continua sendo uma ideia absurda e ridícula. E o pessoal da própria banda já falou que não passa de coincidências, mas ainda é interessante de procurar. O vídeo está na descrição, alguém se deu o trabalho de juntar o disco com o filme no YouTube e podem dar uma olhada se vocês quiserem. Alguns veem a história de L. Frank Baum contendo sátira política e social. A garotinha do meio oeste, típica americana, se encontra com o espantalho sem cérebro, fazendeiros, o homem de lata sem coração, indústria, o leão covarde, políticos, e em particular William Jennings Bryan, e o mago chamativo mas sem poder, ou seja, tecnologia. Embora as pequenas pessoas digam constantemente para Dorothy seguir a estrada de tijolos amarelos, simbolizando o ouro, no final foram os sapatinhos de prata, na história original, simbolizando a prata, que ajudava ela a voltar para os bons e velhos dias. Como vocês viram no começo do vídeo, a pré-produção do filme predizia um fracasso de pública e de crítica. Mas parece que tudo cooperou para que se fizesse algo genuinamente bom. Mas as maquiagens são só a ponta do iceberg. Nos primeiros rascunhos do roteiro, os escritores fizeram algumas diferencinhas básicas. A ideia original era transformar a história de Baum em uma comédia pastelã ou slapstick. Alguns dos primeiros roteiros incluíam um filho para a bruxa malvada do oeste, que ela queria colocar no trono de Oz, uma sobrinha arrogante para a Sra. Gold, um resgate do balão do mágico feito pelos bombeiros Munchkins, uma princesa cantora e seu covarde pretendente que seria transformado num leão, uma ponte arco-íris que a bruxa fazia para Dorothy como armadilha,
que também não foi feito por causa de falta de tecnologia, porque ela botava um link para testar e ele caía, morria. Isso naquela época era bem ousado. E um romance entre a Dorothy e um dos fazendeiros, o que provavelmente explicaria porque aquela fala ainda está lá no filme. Quando o roteiro ficou muito atolado e muito cheio de coisa, os escritores decidiram finalmente voltar a inspiração para o livro, e o resultado foi mais perto da caprichosa fantasia que Baum havia escrito. E para terminar, uma das maiores polêmicas envolvendo o filme. Esse boato ficou passando de boca a boca na época que foi lançado em VHS, e que a imagem daquela época não era boa. E agora, como nós temos a versão super, hiper, mega, ultra remasterizada deluxe de colecionador, nós podemos ver claramente o que se passa. No final da sequência, onde Dorothy e Espantalho se encontram com o Homem de Lata, onde os três começam a andar cantando We're Off to See the Wizard, há um distúrbio nas árvores no fundo. Durante muito tempo, especulou-se que era um dos atores que havia se suicidado, se enforcando. Especificamente um dos atores dos Munchkins, dos anões. As versões variam bastante. Uma diz que ele se declarou para outra atriz anã que o rejeitou e ele decidiu se matar. E a outra diz que ele se declarou para Judy Garland e que ele decidiu se matar. O fato é que ambas as versões são falsas. E sim, eu sei, existe muita gente colocando VHS para provar que é real. Mas se vocês prestarem atenção, o VHS que eles usam nos vídeos é uma marca de VHS virgem. E também alguns pedaços soltos que se movem, que batem exatamente com o pássaro visto na versão remasterizada. A equipe tinha pego vários animais exóticos para compor a fauna de Oz, e um deles pode ser visto ainda no set antes da cena. O trailer da época também mostra que não havia nada lá. Fora ainda que essa cena foi filmada antes que os atores anões chegassem no set. Por falar nisso, os atores anões estavam lá, muitos deles, aproveitando para fugir dos nazistas. Inclusive a maioria deles sequer falava inglês e muitos tiveram que ser dublados. Muitos poucos podem ser ouvidos as verdadeiras vozes. Aceleradas, mas podem ser ouvidos. E outra, o elenco passa em frente das árvores. Se houvesse alguma coisa errada, eles iriam averiguar devido à gravidade da situação e parariam de gravar. E certamente ia gravar outra coisa por cima. Ou seja, o Munchkin suicida no set do Mágico de Oz nunca aconteceu. Obrigado por se juntarem a mim nesse vídeo extra. E não percam o próximo vídeo da maravilhosa resenha de Oz, onde nós iremos ver, exatamente, nós iremos ver passo a passo, eu e você, a primeira versão do Mágico de Oz, de 1910. Vai ser difícil. Eu sou o Capão Katsuragi e esse foi mais um episódio do Super Inventário. Até a próxima! Once there was a wicked witch in the lovely land of Oz, and a wickeder, wickeder, wickeder witch there never was. She filled the folks in Munchkin land with terror and with dread, till one fine day from Kansas